Então, pessoal, eu tenho aqui o NetBeans aberto. A primeira atividade nossa é criar um projeto novo. Esse projeto vai estar estruturado utilizando alguns pacotes, tá certo? Na aula anterior a gente criou a estrutura do banco de dados e nessa a gente cria a estrutura do projeto no NetBeans. Então a gente vem em arquivo, novo projeto. Esse novo projeto ele vai ser uma aplicação Java. O NetBeans já carrega essa opção por padrão. Eu vou aqui em Next. Daí a gente precisa encontrar uma pasta para salvar o projeto. Então eu vou pegar aqui uma pastinha específica, que é Programação Orientada a Objetos 2, e vou criar uma nova pasta chamada Locadora, tá bom? O nome do projeto aqui vai ser Locadora Veículo. E eu vou desmarcar a opção de criação de classe padrão, né? Então, dou um find e aqui a gente já vai ter a estrutura básica do projeto. Bom, dentro do pacote de código-fonte, a gente vai criar uma série de outros pacotes aqui para organizar o nosso projeto. Daí eu vou explicando para que serve cada um. Então, com o botão direito, a gente vai em novo, pacote Java, e esse pacote Java a gente vai chamar ele de configs. Todas as configurações que vão ser feitas no sistema, a gente vai incluir nesse pacote. Uma classe de configuração que a gente vai desenvolver logo na próxima aula é uma classe de conexão com o banco de dados e já com o padrão singleton, que permite com que apenas uma conexão com o banco de dados nessa aplicação seja aberta. Tá? Vou criar um outro pacote chamado DAO de Data Access Object. Então, todas as classes que vão fazer a conexão com o banco de dados e manipular os dados, vão passar pelo DAO. Então, a gente vai ter uma classe para manipular a tabela veículo, uma classe para manipular a tabela cliente, enfim. Daqui, vou criar mais um pacote Java. Esse pacote a gente vai chamar de Database. Por quê? Nesse pacote Database, a gente entende ele como uma pasta dentro da aplicação. Vai servir para a gente colocar todos os arquivos SQL, desde o script de criação até as procedures, que eu vou enviar para vocês, mas que a gente vai construir uma procedure hoje junto, tá? Daí a gente vai criar um outro pacote chamado interface app, que é a parte de front-end, a parte visual, né? Os formulários do sistema. E mais um pacote aqui, que eu vou chamar ele de Bean, os Java Beans, onde eu tenho uma classe específica para representar uma tupla, um registro de uma tabela no banco de dados, ou servir de base para que a gente crie uma coleção de objetos daquela dada tabela no banco de dados, tá certo? Então, a gente tem aqui ainda um pacote que já é incluído de bibliotecas, está instalado na minha máquina o JDK14, que é a versão mais atual do Java. Isso já vem por padrão, porque logo que a gente criou o projeto, a gente definiu que seria um projeto do Java, tá certo? Bom, agora, tendo entendido aí que vocês já rodaram um script de criação de estrutura do banco de dados, o que a gente vai fazer é criar uma procedure para inserir ou alterar um determinado registro em uma tabela do banco de dados.
Daí eu gostaria que alguém de vocês me dissesse uma tabela primária, tá certo? Vou vir aqui no chat, já tinha deixado a imagem aqui, que foi a imagem final. Aí a gente tem o seguinte, ó. Temos uma tabela chamada veículo, uma chamada pessoa, uma chamada endereço. A menor tabela primária é a tabela cargo, tá? Que tem ali o ID, a descrição, portanto, o próprio cargo, e o salário base, tá certo? Então, eu vou criar uma procedure que insere ou remove, insere ou atualiza um determinado registro nessa tabela cargo, tá certo? Que é cargo ID, cargo e salário base, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dentro do projeto, eu vou no pacote Database, clico com o botão direito, vou em New, um novo arquivo, né? Eu vou criar um arquivo SQL. Esse arquivo SQL eu vou chamar de P underline salve underline cargo, que a gente vai sempre utilizar esse padrão aqui, ó. P de procedure, salve tem a ver com gravação ou atualização de registro e o nome da tabela, tá bom? Então a gente vai ter um arquivo SQL aqui dentro do projeto, né? Então, o que eu vou fazer é escrever um código SQL, especificamente do MySQL, tá? Então a gente tem uma palavra reservada, isso aqui específico do MySQL, chamado delimiter, porque como a gente vai rodar uma sequência de procedures, é importante que o banco de dados identifique onde é o início e onde é o final da procedure. Então, se tiver algum código para cima, né, se tiver algum código antes, isso vai acontecer, ele vai identificar aqui o fim do script aqui e o início de um novo aqui embaixo. Eu vou fazer uns comentários. O primeiro é apaga a procedure caso ela já exista. E o comando para apagar uma procedure no MySQL é drop procedure. Aí ele coloca uma condição if exists, ou seja, se a procedure já existir, que é p salve cargo. Daí esse cifrão aqui, ó, esse dólar aí, ele é como se fosse um ponto e vírgula, um final de comando na nossa procedure, tá bom? E aqui embaixo, o comando da procedure propriamente dita, qual é o código-fonte da procedure. Então, o comentário é cria a procedure, onde a gente vai declarar o seguinte: create procedure, o nome é p salve cargo, separado por underline, né? E uma procedure, assim como uma função, ela espera com que você passe parâmetros, né? Então tem o parâmetro de entrada, que a gente vai chamar de p cargo. Vou usar assim, ó, p cargo id, que é um int, né? O valor da chave primária. Que a gente vai fazer uma tomada de decisão baseada na chave primária. Depois, a gente vai ter outro parâmetro de entrada que é o P, aliás, isso mesmo, P underline cargo. É um varchar, não é? Vocês podem me dizer qual é o tamanho desse varchar? Só acessar o chat aqui e conferir. É um varchar de 30. E o último parâmetro de entrada vai ser P underline salário base, que a gente definiu que vai ser um decimal salve de duas casas decimais, um valor do tipo real, né?
Então, esses são os parâmetros de entrada. E a gente vai definir aqui o início do código da procedure, tá bom? E alguns detalhes, tá certo? A gente vai declarar algumas variáveis, que eu vou chamar aqui de XC, que é para uma exceção, é um small int, portanto, esse tipo armazena valores binários, tá? 0, 1. E o valor padrão é 0. Ou seja, eu pressuponho que eu não tenho nenhuma exceção na minha procedure assim que eu declaro ela, né? Eu vou declarar uma outra variável, é um manipulador, que vai estar associado à nossa variável de exceção. Eu já explico qual é o funcionamento dela. Caso ocorra alguma exceção, tanto de código-fonte SQL ou de restrição do banco de dados ou uma falha na execução, então essa variável de exceção vai estar vinculada à exceção de um comando SQL. Então, ela inicia com exceção falso, e se ocorrer alguma exceção SQL, ele passa a valer verdadeiro, tá bom? A gente faz o controle de transação aí com essa variável. Existe um campo obrigatório, que é o cargo, né? A gente obrigatoriamente precisa passar o valor do cargo e do salário base não, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte teste para esse campo obrigatório. Se p underline cargo for igual a vazio, então já vou finalizar aqui o if. Aí a gente vai combinar o seguinte: a gente vai dar um select e vai retornar uma string chamada erro as type, como se fosse o tipo de mensagem que estamos retornando para a aplicação. E a gente vai retornar assim, ó: cargo é obrigatório as MSG. E aqui também é uma coluna. Então vamos retornar duas colunas, uma chamada type, a outra chamada MSG. Uma com valor de erro e a outra com valor cargo é obrigatório. Daí, se isso acontecer, se o usuário, se o programador implementar a aplicação sem passar o valor do cargo, ou se o usuário não preencher esse campo, a gente para a execução da procedure aqui. O comando liveproc serve para isso, tá? Muito bem. O próximo comando tem a ver com o controle de transação da procedure, porque é possível iniciar a inserção de um registro no banco de dados, mas se ocorre alguma falha, essa transação não termina. Então é como se eu começasse a fazer alguma coisa no banco de dados e se desse erro eu tivesse a capacidade de desfazer. Então a gente vai implementar o controle de transação com o comando start transaction, certo? Bom, existe uma regra aqui para inserir ou remover um registro no banco de dados. Para inserir um registro, a gente usa o comando insert. Para alterar um registro, a gente usa o comando update. Então, o valor da chave primária vai definir o estado de operação da procedure. Se a gente passar -1, e isso é uma convenção e não um padrão, tá? Se a gente passar -1, a procedure vai entender que a gente quer inserir um registro no banco de dados. Se a gente passar um valor diferente de -1, então a procedure vai atualizar um registro cuja chave primária tenha esse valor, tá? Então a gente vai fazer uma implementação assim, ó: se p underline cargo underline id for igual a -1, então o que a gente vai fazer é isso daqui, ó: insert, inserir um registro, né? Insert into
cargo nas colunas P underline cargo e P underline salário base. Aliás, esses são os valores dos parâmetros, né? As colunas são cargo e salário base. Values P underline cargo, que foi passado como parâmetro, e P underline salário underline base, que foi passado como parâmetro. Tá bom? Logo depois de uma transação, logo depois de eu inserir um registro no banco de dados, é possível recuperar qual foi o ID gerado nessa transação. Então, eu vou recuperar qual foi o valor do autoincremento, porque vocês percebem aqui, ó, que não existe a coluna cargo ID. A gente definiu que essa é uma chave primária de autoincremento no MySQL. Então, eu quero recuperar qual foi o valor gerado na transação. Então, eu vou fazer assim, ó. Geraldo, Oi, esse arquivo SQL aí do P salve cargo, você me mostra como você criou ele? eu criei ele aqui no pacote database do locadora veículo, com o botão direito, clique com o botão direito, new, SQL file. Se não tiver essa opção, você pode vir em arquivo vazio. Daí você vai ter que definir qual é a extensão do arquivo. É só colocar .sql no final, tá Ah, tá. bom? Não apareceu. Aí, e no Tá bom. caso, tipo assim, se puder, igual no começo você estava colocando igual apaga, procedure, depois Colocar os depois que comandos, né? porque Colocar tipo assim, os agora é comentários. fácil lembrar, depois fica difícil. Eu tô gravando também o print, né? Tô capturando a tela e gravando, mas vou colocar os comentários de toda forma. Controle de exceção na procedure. Aqui, manipulador de exceção. Aqui se o cargo não tiver sido informado, retorna mensagem e para a execução. A execução aqui, ó. Esse é o comando de início de transação. E se o valor passado para a chave primária for -1, insere um registro, tá? Esse é o comando de inserção de registro da tabela. E aqui a gente recupera o ID gerado na transação. E aí vai funcionar assim, ó. Select, last, insert, ID, into. E aí a gente vai utilizar essa mesma variável de entrada, que é P underline cargo underline ID. Ele vai guardar qual foi o valor gerado na transação. E aqui eu faço o se não, né? Eu faço o else. Se o valor do cargo for diferente de -1, então a gente faz a atualização. Atualiza o registro. E aí vai ser assim, ó, update, cargo, set, cargo, recebe P underline cargo, e salário base, recebe P underline salário underline base. Mas aí a gente precisa colocar uma condição, né? Where P cargo ID, que é a chave primária, a coluna de chave primária, seja igual a P underline cargo underline ID, que foi passado aqui, ó, e que está diferente de -1. Então, se isso acontecer, a gente faz a atualização do registro e aqui a gente termina o if, que determina qual é o funcionamento da procedure. Aí o que acontece?
Se eu rodar todo esse código-fonte aqui, todo esse SQL, ele foi executado no banco de dados, e ocorrer uma exceção, então a gente não pode dar um commit no banco de dados. O que a gente faz aqui, ó, caso ocorra uma exceção, a gente faz isso, ó, if xc, que é o nome da variável, se o estado dela mudou de 0 para 1, então ocorreu alguma exceção de SQL, né? Se isso aconteceu, a gente desfaz tudo que foi feito aqui no banco de dados. A gente dá um rollback, que é um comando padrão do SQL. Tudo que foi executado para cima é desfeito no banco de dados. Daí o que a gente vai fazer é retornar uma mensagem de erro, né? Retorna uma mensagem de erro dizendo o seguinte: não foi possível registrar o cargo, tá bom? Agora, se a exceção não ocorreu, então significa que a gente inseriu ou atualizou um registro no banco de dados. Então a gente dá um commit, controle de transação, provavelmente vocês já viram. Logo depois de um commit, a transação é realmente executada no banco de dados. Então, ao invés de retornar uma mensagem do tipo erro, vou retornar uma mensagem do tipo sucesso. E a mensagem retornada vai ser assim, ó, cargo registrado. Fica melhor dessa forma, cargo registrado, e não cargo inserido, porque pode ser que haja uma atualização do registro, tá? E aqui a gente termina esse teste do controle de transação, e aqui, logo embaixo, a gente termina a procedure, tá certo? Então, o próximo passo depois da procedure criada é executar, né? Então, eu vou copiar esse código fonte, esse código SQL, p_salve _cargo, vou abrir ele diretamente no MySQL Workbench, vou aqui no banco de dados local, ele vai abrir para mim. Dentro do banco de dados que a gente criou para essa aula especificamente, que a gente chamou aqui de locadora veículo. Não foi? Esse foi o banco de dados que a gente criou. Então eu vou executar aqui, ó, colar o código fonte da procedure todo, tá certo? Vou mandar executar. Vamos ver o que acontece aqui. Ocorreu um erro, onde a gente tem só verificar. Houve um erro na declaração aqui da exceção. Assim, faltou o seguinte, ó. Set SC recebe 1. E agora eu vou executar. Só vou corrigir aqui na procedure, para que ela não fique errada aqui no projeto. Executei a procedure. E quando eu atualizo o servidor, ele me mostra que tem uma história de procedure p_salve_cargo. Então vamos testar se essa procedure realmente funciona. Eu vou dar um select asterisco from cargo. Assim que eu executo, ele mostra que não há nenhum cargo, né? Então eu vou invocar essa procedure no banco de dados. Call p_salve_cargo. E aqui a gente sabe as regras, né? -1 para inserir o nome do cargo. Eu vou colocar aqui vendedor. E aqui o salário base, eu vou colocar 1.045. Certo? E vou executar. A procedure, o banco de dados retornou para mim uma coluna type com sucesso, uma coluna MSG, cargo registrado. E aí eu vou buscar tudo que existe na tabela cargo. Ele mostra para mim que foi registrado aqui, ó,
Vendedor, salário base 1.045. O que eu vou fazer agora é atualizar o registro, porque aqui eu tenho o cargo que o ID é 1. Então eu vou vir aqui 1, ao invés de vendedor, eu vou colocar aqui, ó, representante de vendas. Ao invés de 1.045, só para atualizar aqui e conferir se funciona, eu vou colocar 1.050. Então eu vou executar a procedure. Retornou para mim, ó, sucesso, cargo registrado. E quando a gente busca o que existe na tabela de cargo, ele mostra atualizado. No cargo 1, a gente tem representante de vendas, valor 1.050. Só para fazer mais um teste, eu vou colocar um cargo vazio, a coluna cargo vazio e tentar executar. O que a procedure retorna para mim é uma mensagem de erro, o tipo é erro e a mensagem é cargo é obrigatório. Portanto, eu não posso deixar a procedure sem informar o cargo. Então, eu vou cadastrar de uma vez o gerente, executo, retornou sucesso, e quando eu busco do banco de dados, eu tenho ali agora 2 cargos. O que acontece então? Eu já tenho uma interface de comunicação com o banco de dados. Esse código que a gente desenvolveu aqui no NetBeans e que a gente executa diretamente no banco de dados, não vai ficar mais a cargo da aplicação. A gente vai tirar isso do Java, algumas regras de validação, e passar para o banco de dados. Daí pode existir uma série de discussões, se isso é válido ou não, se isso é bom ou não, mas é uma questão de que é a abordagem que a gente vai utilizar aqui. Então, a proposta que eu tenho para vocês é de pegar esse conteúdo gravado, tá bom? Acompanhar aqui linha por linha, né, da procedure, e executar essa procedure no banco de dados e executar no banco de dados também esses comandos para validar se a procedure foi criada corretamente. Tá certo? Essa é a atividade que a gente tem para hoje especificamente, porque na próxima aula eu já vou enviar para vocês todas as procedures necessárias aí da aplicação. Dúvidas?